Mas as pessoas não podem, é claro, baixar a guarda. Ah, mas não tem nenhum caso confirmado. Com isso, nessas últimas 2 semanas, principalmente, quando já houve um certo afrouxamento na questão das atividades econômicas, muitos já puderam retornar, mas alguns não estão respeitando o que diz o decreto. O que diz o decreto lá? Tem que respeitar o espaçamento, não pode lotar. E, claro, a gente entende também o lado do comerciante, ele não pode perder vendas. Por outro lado, tem essa questão sanitária, tem que se respeitar as regras, tem que manter, então, esta obediência ao decreto, para que não venhamos ter números aqui positivos também no município de Porto União, assim como pela nossa região. Em Porto União, o comandante da Polícia Militar, Capitão Galli, fala que a PM tem sim esse poder sanitário de fiscalizar e, se preciso for, até autuar o estabelecimento que não esteja respeitando essas regras. Acompanhe o vídeo com o próprio comandante da PM de Porto União, Capitão Galli. Estamos aqui hoje para alertar, principalmente aos lojistas, comerciantes e empresários em geral. O enfrentamento da crise do Covid-19 está longe do fim, senhores. E o decreto 562, o qual regulamenta o estado de calamidade pública em todo o território catarinense, está em plena vigência. Portanto, apesar de termos a liberação parcial para o funcionamento das mais diversas atividades econômicas, devemos nos atentar para as restrições sanitárias impostas pelos textos legais e portarias do Secretário de Estado de Saúde. Estamos enfrentando em Porto União problemas com relação ao cumprimento destas restrições sanitárias por alguns estabelecimentos. Chamo a atenção, a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina é autoridade sanitária competente para fiscalizar as restrições legais impostas pelo governo do Estado. Nesse diapasão, nós estabelecemos procedimentos administrativos para isso. Inicialmente, quando o estabelecimento descumpre alguma daquelas normas já conhecidas por todos, dentre as quais as principais podemos citar: controle de acesso, utilização de máscaras, disponibilização de álcool em gel a 70%, dentre muitas outras. A partir do momento que esse estabelecimento não cumpre alguma dessas medidas, a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina realiza uma notificação administrativa. Essa notificação visa esclarecer, informar e alertar aquele proprietário que ele está descumprindo as normas e poderá receber uma interdição cautelar. Para o cumprimento dessa notificação, ele tem 1 hora. Então, dentro de 1 hora, ele tem que reestabelecer aquelas medidas citadas pela Polícia Militar. Se ele fizer isso, por exemplo, se não tem a utilização de máscara e ele começar a utilizar, se não tem o controle de acesso e ele regularizar essa situação, a notificação é retirada do seu estabelecimento e ele segue o funcionamento normalmente. No entanto, se ele não respeitar essa notificação administrativa, a Polícia Militar poderá realizar a interdição cautelar do estabelecimento. Feita essa interdição, o estabelecimento está proibido de funcionar por tempo indeterminado, até que ele regularize todas as situações e a autoridade administrativa estatal, no caso o comandante da Polícia Militar de Porto União, possa restabelecer o funcionamento mediante uma requisição, mediante um recurso do próprio estabelecimento. Senhores, queremos evitar que aconteça o fato de interditarmos estabelecimentos. Essa interdição gera uma série de transtornos para o empresário, dentre os quais fechamento total do seu estabelecimento e encaminhamento para Vigilância Sanitária do Estado, a qual poderá abrir um processo administrativo no qual chegará até possivelmente uma punição pecuniária, uma multa.
Então, gerando, além de tudo, um transtorno econômico financeiro para o proprietário desse estabelecimento. A Polícia Militar de Porto União, ela tem em mente que devemos sim enfrentar a crise de maneira sustentável. No entanto, os estabelecimentos, apesar de poderem abrir, apesar de poder movimentar financeiramente e economicamente nosso município, devem sim respeitar e cumprir tudo aquilo que foi determinado pelas diretrizes estaduais, municipais e federais. E a Polícia Militar cabe a fiscalização desse cumprimento. Não é o momento de nós baixarmos a guarda, muito pelo contrário, é momento de nós mantermos o status de Porto União, qual seja, Porto União está sendo um exemplo para o Estado, um exemplo para o Brasil no enfrentamento dessa pandemia. O nosso nível de contágio aqui ainda é 0, estamos tomando todos os cuidados devidos para nos mantermos nesse patamar. Precisamos que os senhores comerciantes, lojistas, empresários tenham em mente e comprem essa briga, mantendo sempre aquelas restrições cumpridas, mantendo sempre as medidas sanitárias vigentes cumpridas dentro do seu estabelecimento. Da mesma forma, chamamos a atenção para a população em geral que utilize máscaras, que mantenha o uso do álcool gel, aqueles que puderem, fiquem em suas residências, mantenham as restrições de contato social, pois somente com essas medidas poderemos superar essa crise e vencer a pandemia. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.